Olá, pessoal. A União Europeia está começando a sancionar seu próprio povo. E isso não é uma piada. Este é um dos desenvolvimentos mais preocupantes vindos dos chamados defensores da democracia, dos direitos civis e do jornalismo. É até irônico que as primeiras pessoas da União Europeia, seus próprios cidadãos, que a UE está sancionando, sejam na verdade jornalistas. Sim, eles são jornalistas. Pessoas que informam você sobre o que está acontecendo e pessoas que, segundo a União Europeia, estão espalhando desinformação, notícias falsas e propaganda russa. Mas, novamente, você só precisa aceitar a palavra da União Europeia sobre isso. Você só precisa acreditar neles. Eu não sabia disso até muito recentemente. Mas o pacote mais recente de sanções contra a Rússia está, na verdade, sancionando 2 cidadãos alemães, o que representa um novo patamar para essa organização que já não é apenas inútil, mas perigosa. Vamos analisar isso. Isso foi feito por decisão do Conselho Europeu, então faz parte do ramo executivo da União Europeia, que está adotando esse 17º pacote de sanções. E se lermos o texto original, aqui está, o Conselho da União Europeia, tendo em vista o Tratado da União Europeia, em particular, o artigo 29, tendo em vista a proposta do Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. O que isso significa é que esse pacote de sanções foi adotado com base na recomendação de Kaja Kallas, a chefe de política externa da UE. Foi Kaja Kallas quem propôs a seguinte lista de indivíduos e entidades a serem sancionados, e o Conselho da União Europeia, então, aprovou por unanimidade. Portanto, todos os 27 Estados-membros disseram sim a essa abominação. Essas decisões se referem às decisões tomadas em 8 de outubro de 2024. Portanto, esta é uma lista de sanções mais antiga, que agora está sendo atualizada em 20 de maio de 2025. A União permanece firme em sua condenação às atividades malignas da Rússia, direcionadas contra a União, seus Estados-membros, organizações internacionais e terceiros países. Diante da gravidade da situação, o Conselho considera que 21 pessoas físicas e 6 pessoas jurídicas, entidades ou órgãos, devem ser adicionados à lista de pessoas físicas ou jurídicas a serem sancionadas. E realmente, esta é uma lista longa. Veja, você recebe os nomes das pessoas, e até agora foram apenas cidadãos russos que foram sancionados, embora esta pessoa tenha dupla nacionalidade. Mas agora deixe-me ir até o final da lista de pessoas físicas e começar por lá. Aqui, Thomas Herper. Thomas Herper é cidadão alemão, e apenas cidadão alemão. Ele não possui dupla cidadania. Então agora temos uma pessoa com apenas nacionalidade alemã sendo sancionada pela União Europeia. Vou mostrar o que isso significa em apenas um segundo, mas vamos ler qual é a acusação feita por Kaja Kallas, que depois foi adotada pelo Poder Executivo. Thomas Herper é um blogueiro alemão. Por meio de sua rede de canais online chamada Anti-Spiegel, ele dissemina sistematicamente desinformação sobre a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e deslegitima o governo ucraniano. Portanto, agora é proibido deslegitimar o governo ucraniano e é proibido transmitir qualquer coisa sobre a qual o governo alemão ou a União Europeia não concordem em relação ao que são fatos e o que não são, quando se trata da guerra russo-ucraniana, especialmente com o objetivo de manipular o sentimento público alemão em relação ao apoio à Ucrânia. Além disso, ele legitima a anexação ilegal de territórios ucranianos pela Rússia ao atuar como observador eleitoral e participar de uma campanha para promover o referendo legal da Rússia sobre a secessão das regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia. Além disso, ele atuou como porta-voz do governo da Federação Russa, disseminando narrativas de propaganda russa, inclusive no Fórum Área da ONU. Portanto, Thomas Herper está envolvido e apoia o uso de manipulação e interferência de informações, além de facilitar um conflito armado em terceiros países. Isso é apenas o que a União Europeia nos apresenta.
E esses são os crimes dele. E você pode notar aqui que, é claro, não há referência a nenhum parágrafo legal, a qualquer fundamentação jurídica, a nenhum ato proibido na União Europeia de acordo com quaisquer regras ou legislações. Isso, evidentemente, não faz referência a nenhum tipo de legislação nacional, porque não se baseia em nenhuma legislação. Isso é um exercício puro de poder. E claro, não há nenhum tribunal que julgue isso, porque o Conselho Europeu não é um tribunal de justiça. Não é. Ele faz parte do Poder Executivo. Agora você tem o Poder Executivo julgando o comportamento dos cidadãos da União Europeia, e então simplesmente aplicando punições severas. E se você está se perguntando qual é a punição, aqui veja. A União Europeia até tem esse infográfico bonitinho. O processo de sanções da UE explicado. O que são sanções? E acho muito apropriado que haja a silhueta de uma pessoa protestando logo abaixo do martelo. Na verdade, é uma representação muito honesta de todo esse processo. Quem decide impor sanções da UE? Sanções autônomas da UE. O Conselho pode decidir impor sanções por iniciativa própria, proposta pelo alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança, ou seja, a Kaja Kallas, aos Estados-membros, certo? E elas têm validade de 12 meses. Inclui uma proibição de viagem, ou seja, você está proibido de viajar para a União Europeia. E, aliás, pelo que entendi, pelo menos tiveram a decência de dizer que cabe à Alemanha decidir se vai implementar a proibição de viagem para seus 2 cidadãos ou não. Se a Alemanha fizer isso, aliás, isso é uma violação direta do direito internacional, porque nenhum Estado pode proibir seus cidadãos de voltarem para casa. Isso seria uma violação direta do direito internacional. Além do fato de que eu acho que o restante disso também é uma violação dos direitos humanos dos 2 alemães. Mas vamos discutir isso em um momento. Congelamento de ativos. Então, todos os ativos dessas pessoas que ainda estavam dentro da União Europeia agora estão congelados e não podem ser usados. E fundos. Eles não têm mais permissão para receber fundos, o que para esses 2 jornalistas agora significa que, se você, como cidadão da UE, vivendo na União Europeia, estiver residindo lá e enviar dinheiro para eles, então você está cometendo uma infração contra a UE. Portanto, essas pessoas não podem mais receber financiamento de cidadãos da UE. Isso é muito, muito grave. Especialmente, imagine o financiamento dessas pessoas. Felizmente, ambos estão na Rússia, então suponho que eles têm maneiras de lidar com isso. E devo dizer, sabe, Alina Lipp e Thomas, como é o nome dele? Desculpe, Thomas Höper. Eles fizeram um pequeno vídeo sobre isso antes mesmo da lista de sanções ser oficialmente aprovada, e pareciam bem tranquilos. Então, imagino que ficarão bem. Mas isso é, e o Sr. Höper até comentou isso em outra transmissão, isso é, claro, assustador, porque é apenas um teste. Se funcionar com eles, se não houver indignação pública, e se o Conselho não for forçado a revogar essas sanções, então isso vai se tornar a nova ferramenta no arsenal da UFOA. Temos ferramentas. Esta vai ser uma nova ferramenta. E eles vão usar essa ferramenta. Eles vão usá-la incansavelmente, porque essa ferramenta é uma condenação direta de pessoas por fazerem coisas que esses tecnocratas não gostam, contornando todos os tribunais. Todos os tribunais. Porque você não pode. Eu não sei. Não, acho que você realmente não pode usar nenhum tribunal nacional na Alemanha para contestar essa decisão, porque é uma decisão da UE. Você teria que ir a um tribunal da UE ou ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos para contestar essa decisão. E eu realmente espero que os 2 façam isso. Então a outra pessoa nessa lista é... Ela está aqui? Where is she? Aline. Onde ela está? Alina Lipp. Alina Lipp, é ela. Alina Lipp tem sido correspondente de guerra há bastante tempo, e na verdade isso é bastante interessante. Quero dizer, como função ou ocupação aqui, a lista até inclui sua função como correspondente de guerra. Admite que é isso que ela fazia,
E também ela é apenas cidadã alemã e não tem dupla nacionalidade. Vamos ler a acusação dela, do que ela é acusada. Alina Lipp administra o blog Neues aus Russland, Notícias da Rússia, no qual ela dissemina sistematicamente desinformação sobre a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e deslegitima o governo ucraniano. A mesma acusação. Então, desinformação. E claro, são os tecnocratas da web que decidem o que é desinformação e o que a informação precisa. Então agora temos o Ministério da Verdade, suponho, também na web, que então proclama a verdade. E o segundo ponto é que você não tem permissão para deslegitimar o governo ucraniano. Isso agora é uma ofensa capital que lhe renderá as punições mais severas e duras pelos tecnocratas da UD, especialmente com o objetivo de manipular o sentimento público alemão em relação ao apoio à Ucrânia. Além disso, ela está usando seu papel como correspondente de guerra com as forças armadas russas no leste da Ucrânia para espalhar propaganda de guerra russa. Ela aparece regularmente em programas de entretenimento para tropas e em shows de propaganda no canal militar russo Zvezda. Assim, Alina Lipp está envolvida e apoia ações do governo da Federação Russa que minam ou ameaçam a segurança e a estabilidade na União e em um terceiro país, a Ucrânia, por meio do uso de manipulação e interferência coordenadas de informações, além de facilitar um conflito armado em um terceiro país. Bem, é isso. Se você aparece na TV russa, se você acha que a Rússia está certa e a Ucrânia está errada, que a Ucrânia deveria desistir e a Rússia deveria vencer, se essa é a sua opinião, então você não pode mais dizer isso. A União Europeia e a liberdade de expressão na União Europeia agora significam a liberdade de dizer o que a UE quer ouvir. Essa é a liberdade de expressão que você tem. Parabéns, União Europeia. Você é uma vergonha para toda pessoa que pensa livremente por aí. Ah, que queda profunda. Curiosamente, Alina Lipp fez uma declaração quando isso aconteceu. Quando foi que ela publicou isso? Quando as sanções vieram, ela disse que o que a Alemanha e a Weber estão fazendo em relação à crise da Ucrânia é uma loucura. Eu, na verdade, me afastei por pelo menos 2 anos porque não via chance de melhora. Não estou no Donbass há quase 2 anos, nem na TV russa. Meu canal ficou estagnado. Eu realmente não me importava. Acho que preciso lidar com o que vi na linha de frente. Agora, de repente, estão me sancionando por algo que não faço há 2 anos, o que significa que todo mundo está falando de mim de novo e meus canais estão crescendo. Isso é exatamente o que a UE não quer. Isso é absolutamente ilógico. Só me deixe em paz. E uma dica. Talvez você devesse finalmente ficar quieto. Caso contrário, a guerra da qual você está falando realmente vai chegar até você. Já morreram pessoas demais, e sinto muito por cada uma delas, de ambos os lados da linha de frente. Isso me soa como um típico provocador de guerra, um falcão de guerra, certo? Alguém que quer espalhar morte, desespero e destruição e minar a União Europeia. Mas essa é a pessoa que agora está oficialmente sancionada desde a semana passada e tem uma proibição de viagem para a União Europeia. Talvez ela ainda possa ir para a Alemanha, mas há uma proibição de viagem para a União. Seus bens estão congelados e ela não pode receber nenhum recurso. Assets frozen and she cannot receive any funds. This is very draconian and now Isso é extremamente draconiano. E agora, para completar a lista de absurdos em que a União Europeia está atualmente envolvida, quero mostrar isto para vocês. O terceiro jornalista que foi sancionado na semana passada, Hüseyin Doğru. Hüseyin Doğru, é importante saber, é cidadão turco. A Turquia não faz parte da União Europeia, então ele não está sancionado em seu país de origem, pelo menos. Mas como ele publica muito em alemão, também suponho que ele tenha família, conexões e laços com a Alemanha. Na verdade, desculpe, preciso corrigir isso. Ele transmite principalmente em inglês, na verdade. Segundo o boletim de acusação, ele operava uma corporação de mídia que publicava esta revista, a Red Magazine. Isso é,
Onde está? Tá em algum lugar aqui. Eu tinha isso. Desculpe. É uma revista, um veículo online em diferentes canais de mídia social que publica principalmente em inglês, mas também com foco na Alemanha. E o mais absurdo sobre ele é que a maior parte de suas reportagens tinha pouco a ver com a Rússia. A maioria de suas reportagens trata da Ásia Ocidental, do Oriente Médio e da Palestina. E vamos ler a acusação. E lembre-se, esta é uma lista de sanções contra pessoas por sua conexão com a Rússia, por sancionar a Rússia, certo? Esta é a lista de sanções russas. E agora, apenas leia a acusação. Hüseyin Doğru é o fundador e representante da Medis, uma empresa de mídia com sede em Istambul. A Mediais opera a Red, que compreende várias plataformas de mídia e possui conexões financeiras e organizacionais próximas com a Rússia, entidades e agentes de propaganda estatal russa, além de compartilhar laços estruturais profundos, incluindo interligações e rodízio de pessoal com organizações de mídia estatais russas. Certo, essa é novamente a acusação, e isso tem algo a ver com a Rússia. Mas agora, continue lendo. A Red utilizou suas plataformas de mídia, frequentemente publicando sob os nomes Redstream e Threat.stream, para disseminar sistematicamente informações falsas sobre temas politicamente controversos, com a intenção de criar discórdia étnica, política e religiosa entre seu público predominantemente alemão, inclusive ao divulgar narrativas de grupos terroristas islâmicos radicais como o Hamas. Durante uma ocupação violenta de uma universidade alemã por manifestantes anti-Israel, membros da Red coordenaram com os ocupantes para disseminar imagens de seus atos de vandalismo, que incluíam o uso de símbolos do Hamas por meio de seus canais online, proporcionando assim uma plataforma midiática exclusiva que facilitou o caráter violento dos protestos. Já, metade da acusação é sobre Israel e Palestina, e não sobre a Rússia. E agora, disseminar fotos de como as pessoas protestam contra Israel e a favor da Palestina é considerado crime na União Europeia. Você não pode noticiar isso. Você não pode mostrar isso. Se você mostrar esse tipo de material, então você mesmo faz parte do problema e nós vamos sancioná-lo. Mas liberdade de imprensa? Não. Todos têm a liberdade de noticiar exatamente o que queremos ouvir. Se você reportar o que queremos ouvir, a liberdade de imprensa está garantida. Se você reportar algo que não queremos ouvir, mesmo que seja factualmente verdadeiro, então você está dando uma plataforma para essas pessoas e vamos sancioná-lo. A acusação diz que por meio da mídia AFA, Hüseyin Doğru apoia ações do governo da Federação Russa que minam a ameaça, a estabilidade e a segurança na União e em um ou vários Estados-membros, inclusive ao apoiar e facilitar indiretamente manifestações violentas e ao se envolver em manipulação coordenada de informações. Quero dizer, senhoras e senhores, isso é tão distópico quanto possível. Eles agora estão assumindo o direito, a União Europeia agora assume o direito de decidir o que é verdade e o que é mentira. Eles se dão o direito de acusar pessoas simplesmente por relatarem fatos. A acusação aqui é, você foi lá e mostrou o que aconteceu nesse protesto. Isso agora é proibido. Está completamente fora de questão, certo? Isso é draconiano. E, novamente, isso não é um tribunal. Não há devido processo, não houve acusação. Essas pessoas não tiveram chance de realmente apresentar sua defesa. Elas não são levadas diante de um juiz. Isso é uma decisão executiva. O executivo da União Europeia agora assume o direito de punir seus próprios cidadãos e jornalistas de outros países. Para mim, isso é totalmente inaceitável e está em total contraste com tudo o que a União Europeia diz representar. E isso é novo. Isso é novo. Antes as listas de sanções existiam e indivíduos eram sancionados, empresas eram sancionadas, mas eram estrangeiros, principalmente, na maioria das vezes, cidadãos russos. E agora a União Europeia está expandindo essa ferramenta para seus próprios cidadãos e jornalistas estrangeiros. Admirável, mundo novo. Porque se isso continuar, se não forem detidos, então, bem, você sabe, a Europa vai simplesmente voltar ao que era há 80 anos? Porque Hitler também.
Sabe, ele começou apenas tomando decisões executivas e decretando que tudo o que fazia era legal. Esse é um roteiro muito antigo. Só para mostrar de novo, a pessoa que aprovou tudo isso, a pessoa que assinou isso, onde está? A pessoa que assinou isso é Kaja Kallas. Essa tecnocrata não eleita da União Europeia, que ocupa esse cargo por escolha de outros tecnocratas, agora está aprovando o tipo mais severo, mais duro de sanções contra outros cidadãos da UD. Parabéns, União Europeia. Parabéns. Neste momento, realmente, a única coisa que podemos fazer é jogá-los na privada da história. E eu simplesmente, me faltam palavras para expressar o quanto estou enojado com isso, vindo de uma instituição que se orgulha de ser o farol da liberdade. Muito obrigado pela atenção de todos. Thank you very much for your attention, everybody.